olhos. Vamos atrair a presença do Senhor para este lugar. Porque quem precisa ser exaltado aqui é o Senhor. Quem precisa ser adorado neste lugar é somente o Senhor. Não pessoas, não eventos. Porque acima de tudo isso, o Senhor é maior. Por isso, Senhor, nós queremos levantar um altar nessa noite diante da Tua presença aqui, Pai. Um altar de adoração. Assim como estivesses há pouco tempo aqui, no meio da adoração, fluindo, trazendo os milagres. Que assim seja no momento da palavra agora. O Senhor sabe como eu sinto temor e reverência para ministrar a palavra do Senhor. E mais uma vez, Pai, eu me coloco na Tua disposição. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe os meus sonhos para a nossa igreja, os sonhos dos meus pais para essa igreja. E um sonho, Pai, brota no coração de cada um de nós. É o avivamento, Pai. O avivamento, Pai, em todas as classes, Pai. Um avivamento em todas as esferas da sociedade, Pai. Começando da base, que é as crianças, Pai, que precisam ser alcançadas. As famílias que precisam ser alcançadas. Homens, mulheres. Em todas as esferas da sociedade, em lugares requintados, em lugares mais humildes, em lugares onde existe muito pecado, mas também em lugares da alta sociedade, em todos os cantos da cidade. O Senhor tem almas a serem alcançadas, Pai. E o Senhor vai usar muitas pessoas para que isso aconteça. Quando eu encontrei ali fora o Lucas, Pai, quando eu encontrei ele ali fora, ele falou: já está acontecendo avivamento, pastor, na minha vida. Realmente o avivamento vai muito além de uma data, de um mover, de uma época, mas o avivamento começa dentro de cada um de nós. O avivamento começa de uma transformação de vida em nós, de dentro para fora. Por isso eu coloco, Senhor, a vida de cada um dos irmãos que vieram lá do Abrigo Família Feliz. Que eles desfrutem desse avivamento, Pai. Que é uma transformação genuína de vidas, Pai. Porque o Senhor está em todos os lugares onde tem alguém sedento pela Tua presença, Senhor. O Senhor está em todos os lugares onde existe alguém que queira mais de Deus. E com seus olhos fechados eu quero que você comece a falar para o Senhor: eu quero mais de Ti, Senhor. Deus quer ouvir a tua oração. Fala para o Senhor que você quer mais dEle. Aleluia, Senhor. O avivamento começa no nosso quarto. O avivamento começa quando a gente está no fundo do poço. O avivamento começa lá na rua, onde nós somos acolhidos pelo Senhor. O avivamento está em todos os cantos onde estiver um arrependido, onde estiver um que esteja com o coração disposto a esvaziar-se de si mesmo e dizer: Senhor, eu não sou nada. Nós não somos nada, Senhor, sem Ti, Senhor. Oh Espírito Santo, quebrando os nossos corações nessa noite, Pai. Nós não somos movidos de moveres, nós somos movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós somos movidos pelo Teu Espírito Santo, Pai. E é nele que está a nossa esperança, no Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem já sente parte desse mover, diga: eu sinto. Amém? Você faz parte desse mover que o Senhor está movendo em toda a terra. Esse vento que está soprando por todos os quatro cantos desse planeta. Não é à toa que o nosso pastor Ademar, querido, que lançou essa campanha, não é à toa, ele ouviu a voz de Deus. Esse é um mover
brasileiro, nacional, estadual, é um mover no Rio Grande do Sul, é um mover em Santa Catarina, em todo o estado, em toda nossa região sul do Brasil. É um mover em todos os 4 cantos da terra. Mais uma vez eu tenho a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor. Quero ler com vocês 2 Crônicas 7:14. Texto muito conhecido. Diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Este é o lugar que o Senhor está escolhendo para que Ele seja, para que através de nossas vozes Ele nos ouça. Você tem ideia disso? Que nesse lugar, quando você levantar uma oração ao Senhor, Ele está ouvindo. Eu quero contar um breve testemunho para vocês que eu experimentei essa semana. Eu dou aula numa escola cristã, então eu tenho a oportunidade de fazer devocional com os meus alunos. E essa semana comecei às 7:30 da manhã com uma turma do 7º ano, crianças de 12, 13 anos. E Deus falou ao meu coração: leia 2 Crônicas 7:14 com eles. Eu falei: Deus, mas o que eu vou falar isso para alunos? Como é que eu vou ministrar algo tão espiritual, algo tão profundo, que muitas vezes a gente prega na igreja, a gente prega para pessoas esse texto, mas eu obedeci o Senhor. E eu li aquele texto e não sabia o que eu iria falar para aquelas crianças. Elas estavam falando, elas estavam ali conversando, distraídas, não deram nem bola para o texto no momento que eu comecei a leitura. Eu pedi para outra criança ler, eu pedi para outra criança ler. Eu acho que eu pedi para umas 3 crianças, 3 adolescentes, pré-adolescentes lerem ali. E o ambiente foi tomado de um temor e de uma reverência. E daqui a pouco eu comecei a falar para eles sobre isso, sobre arrependimento, sobre pecado. Eu comecei a falar que Deus ia ouvir a oração deles. Eu comecei a falar que se eles se dispusessem a estar no secreto com Deus, nos seus quartos, Deus iria se revelar a eles. Eu comecei a contar experiências que eu tive com Deus na idade que eles tinham. E irmãos, aquela sala foi tomada de um ambiente, o meu plano de aula foi por água abaixo. Tudo que eu tinha planejado foi por água abaixo. E eu olhei para os olhos daqueles adolescentes assim, sedentos por ouvir a voz do Senhor. Por isso, Camila, as mulheres estão sedentas, eu creio, mas os adolescentes estão sedentos, as crianças estão sedentas, os homens estão sedentos, como vocês que estão aqui. As mulheres ontem aqui foi recorde, né? De mulheres que vieram, a minha esposa contou que tiveram que pegar mais cadeiras. Existe um momento propício para a semente ser lançada. O povo está sedento de Deus. E no final dessa aula, não consegui dar aula final da história. No final da aula eu pedi perdão para eles, falei: queridos, eu não queria fazer um culto hoje aqui, mas eu não sei por que Deus fez isso. Um aluno em específico, filho de um sargento, um menino que provavelmente tem muitas dificuldades, um menino que eu amo muito, porque Deus Ele quer nos chamar para discipular pessoas. Deus quer nos chamar e quer nos dar amor por pessoas específicas, para que a gente possa pegá-las no braço e caminhar com elas, até elas conseguirem caminhar sozinhas. E aí eu te pergunto, você está disposto a pegar na mão de alguém e caminhar com essa pessoa até que ela esteja pronta para dar os seus passos sozinhos? Deus vai chamar os jovens para cuidar de adolescentes, vai chamar os adolescentes para cuidar de crianças, vai chamar os homens para cuidar dos jovens, e Deus está requerendo de nós essa responsabilidade. E no final da aula esse menino chegou perto de mim e falou assim: professor, menino que não tem o linguajar cristão, ele não frequenta igreja, ele falou assim: professor, Deus falou. Eu falei: sim, Deus falou, e eu ouvi Deus falar.
comigo. E os olhos dele se encheram de lágrima. Um adolescente desse tamanho. Porque ele entendeu que para que ele tenha uma vida feliz nessa terra, ele vai precisar conhecer a Deus. E a minha pergunta para vocês hoje nessa mensagem é: qual a ferramenta que Deus usa para o avivamento? Pensa comigo um pouco. Deixa o Espírito Santo falar na tua mente, falar no teu coração. Qual será a ferramenta que Deus usa para derramar um avivamento, para fazer fluir um avivamento? Deus já está falando contigo? Qual a ferramenta, pastora Dulce, que Deus usa para cumprir o avivamento? Bata no seu peito assim e diga assim: pessoas simples como eu. Essa é a ferramenta de Deus. A ferramenta de Deus somos nós. A ferramenta são pessoas. A ferramenta são pessoas dispostas, pessoas humildes, pessoas quebrantadas, pessoas que estejam dispostas a pagar um preço por esse avivamento. Hoje à tarde eu estudava os avivamentos, como já tem sido pregado, a Rua Azusa, País de Gales, tantos avivalistas, John Wesley, todos eles eram pessoas como nós. Eles não eram super-heróis, eles não eram super pessoas, eles não eram pessoas famosas, eles não eram pessoas grandes, eles não estavam em grandes templos, eles não tinham grandes estruturas, eram pessoas comuns e simples que se dispuseram para ser ferramenta de Deus. Aí vocês podem estar perguntando para mim: eu, pastor, posso ser essa ferramenta? Sim, vocês podem ser essa ferramenta. Esse é o maior mistério da fé e do evangelho. É Deus pegar uma prostituta e tornar ela uma ganhadora de almas. É Deus pegar alguém viciado e transformar ele naquela pessoa que vai libertar viciados. É pegar mulheres que tinham um problema no casamento para restaurar casamentos. É pegar homens que tinham um problema com o vício do álcool para libertar os alcoólatras. São pessoas que Deus deseja usar nesse tempo. Pessoas simples como eu e como você. Mas nós precisamos nos dispor. Me usa, Senhor. É o clamor do fundo do nosso coração, Senhor. Pessoas que orem. Pessoas que gastem tempo de joelho dobrado. Como John Wesley, que há visitação na casa dele. E eu quero conhecer. Quero fazer uma viagem, conhecer essa casa lá na Inglaterra. Onde a cama dele tinha 2 furos do lado da cama dele no assoalho. E aqueles furos são a marca de que um homem passou mais tempo ajoelhado do que de pé. Eu falei: Deus, eu não consigo, Senhor, eu não tenho muito tempo. Mas Deus falou que Ele vai me ajudar. E Deus quer ajudar todos os que estiverem dispostos. Desculpa as lágrimas, mas é a lágrima desesperada de quem quer isso, muito. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Lucas, quando você falou, o avivamento está acontecendo na minha vida, pastor. Tá mesmo, irmão?
Tá mesmo. E o Senhor é fiel e justo para completar a obra na tua vida. Aquele que começou boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. O pastor Ademar pegou na minha mão ali antes: meu filho, o negócio está fluindo para o lado de lá, vamos comprar um carro maior, vamos vender a Kombi e vamos atrás das almas. Eu quero que você vá lá para Salmo 51. Meu filho que está tossindo. Isso é uma coisa que eu herdei do meu pai e do meu pastor, né? É ter um coração quebrantado. Você não vai sair daqui sem lembrar disso nessa noite. Eu não tenho muito tempo, eu tenho 20 minutos para concluir. Mas você vai lembrar disso pro resto da sua vida. A ferramenta que Deus precisa usar por avivamento são pessoas simples como eu. Assim como um pedreiro, um construtor precisa de boas ferramentas, assim como eu, um músico profissional, preciso de bons instrumentos, Deus precisa de suas ferramentas, e essas ferramentas somos nós. Irmãos, se é uma coisa que Deus está colocando no meu coração para fazer, é botar vocês a trabalhar, irmãos. E o pastor e a pastora vão ficar muito alegres de ver essa igreja muito próspera, porque eles estão aqui com a gente, e eles vão colher esses frutos junto com a gente, amém? Além de você ser uma pessoa simples, e você ser uma ferramenta de Deus, você precisa lembrar que essas pessoas simples precisam ser pessoas de oração, e pessoas adoradoras. Não existe possibilidade de você ser um avivalista se você não é um adorador desesperado pelo Senhor e se você não é uma pessoa de oração. Mas existe um segredo aqui que eu quero contar para vocês nessa noite que eu descobri. E esse segredo está no Salmo 51, 17. No Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Eu insisto em falar isso. Ontem eu assisti, pastora Dulce, ontem eu assisti o evento. Hoje eu assisti o evento de ontem. Eu assisti o Chá de Mulheres hoje à tarde, que foi gravado. E eu vi minha mãe pegar o microfone e falar assim: eu não sou muito de chorar, mas eu estou chorando aqui por causa da vida de vocês. Outras coisas que eu sei que a senhora está chorando. Mas as lágrimas de pessoas apaixonadas por Jesus, eu imagino que são colhidas pelo Espírito Santo e levadas a um lugar especial lá na glória. E elas são recolhidas, e delas o Senhor dá respostas. Por isso chore, pode chorar. Eu sei que tu é chorão porque eu já vi tu chorando lá na aula. Você mesmo que está rindo para mim. Deus nunca vai desprezar o teu coração quebrantado. Ele ama as lágrimas que saem dos teus olhos. Eu não acredito que um avivalista não seja um grande chorão. Eu não acredito que um avivalista, ferramenta nas mãos de Deus, não seja uma pessoa de muita lágrima e de muito joelho esfolado. Você entende que você é uma pessoa simples, você é ferramenta, você vai ter uma atitude de oração, de adoração, mas você busca esse quebrantamento para tocar o coração de Deus. Não adianta levantar uma oração linda, porque a sua presença é inenarrável, a sua presença é inestimável. Deus não está à procura de uma oração bela, Deus está à procura de um coração belo, que com as lágrimas pode falar tudo errado, mas o Senhor está olhando e sorrindo. Eu vou pegar cada lágrima e transformar em respostas.
cada lágrima que o justo derramar nessa terra se transformará em respostas do Senhor. E o Senhor jamais desprezará quem chora. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Pastor, eu sinto que eu tenho uma grande chamada. Pastor, eu sinto que eu vou ser um grande avivalista. Deus já falou comigo. Então comece a fazer calo no teu joelho, porque eu estou começando esse caminho agora. Seja um homem de adoração, uma mulher de adoração. Ame adorar o Senhor. Eu não estou aqui para bajular esses queridos que o Deus tem colocado na minha vida. Mas quando eu estava tocando ali, eu vi o quanto eles adoraram o Senhor de uma forma muito espontânea. De uma forma muito simples e muito, ao mesmo tempo, intensa. Você acha que Deus não vai ouvir essa adoração? Você acha que Deus não vai começar a libertar eles? Deus vai arrancar o desejo pelas coisas deste mundo. Por causa de um coração adorador, Deus faz milagres. Deus precisa de pessoas simples como nós, para que seja uma ferramenta afiada nas mãos do Senhor. Sabe onde Deus falou comigo nessa palavra? Em sonho, nessa madrugada. Eu acordei de madrugada, não sei que horas era. E o Senhor falou no meu espírito, no meu coração, em sonho: as ferramentas que eu preciso para cumprir o avivamento são pessoas simples, como cada um de nós. A gente mistifica, a gente olha assim para os missionários da igreja, para os pastores, para aquelas pessoas referências espirituais, e a gente sempre se menospreza, a gente sempre acha que a gente não está preparado, a gente sempre acha que a gente não tem condições, mas Deus fala para você hoje: é eu que te ferramento para a guerra. Assim como eu fui militar em 2005, aprendi a tirar de morteiro 9mm e fuzil 7.62, eu estava preparado para o combate. Minha esposa sempre me fala que naquele ano de 2005 eu estava irreconhecível, porque eu fui forjado para o combate. E naquele ano eu não estava romântico, eu não estava nem um pouco amigável. Eu tive que receber uma libertação no final do ano, acho que meus pais nem sabem disso. Eu cheguei no final do ano no Rio Grande do Sul, num culto de jovens com a testa de ferro, cabelo raspado, recém dando baixa. E ali os jovens impuseram as mãos sobre mim. Tu lembra desse dia? Eu me ajoelhei na casa da minha tia. E Deus falou assim, eu não sei quem estava orando sobre mim: volta o coração de Davi agora, chega o coração de combate agora. Chega o coração de guerreiro, agora é o coração de Davi de novo, ovelha, ovelha. E eu senti que eu fui liberto naquele momento daquele treinamento. O que eu quero falar com isso? Eu fui ferramentado para o combate. Se tivesse guerra, eu estaria pronto para o combate. Eu estava no peso ideal, eu estava fazendo as flexões, eu estava correndo os 12 quilômetros, eu estava completamente preparado para o combate. O que Deus está falando para nós agora é que Ele precisa preparar guerreiros, e esses guerreiros são pessoas simples como nós, para que Ele use nesse tempo de avivamento. E se você começar a ver pessoas que você não imaginava ser usada por Deus, você pode ter certeza de uma coisa: Deus também queria te ferramentar, mas você está dizendo: não é comigo. Na quinta-feira nós tivemos mais uma reunião de direcionamento aqui de GCs, e eu fiquei só dando glória a Deus, irmão, eu não fiz nada. Eu fiquei só dando glória a Deus vendo a dinâmica do irmão Adílio e da irmã Zane. Eu fiquei dando glória a Deus vendo os irmãos ministrar. Eu fiquei dando glória a Deus vendo as pessoas conduzirem a reunião. Porque sabe de uma coisa, irmãos? Deus precisa de muitos soldados para a guerra. Não é só daqueles que estão aqui de terno pregando. Balança a pessoa com amor e diga: Deus precisa de você. Pessoa simples como você. Meu Deus, que forte essa palavra. Pessoas simples de oração, adoradoras, quebrantadas. 51, a gente já está. Volta para o versículo 11.
não me retires da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Sabe o que diz isso a mim? O que o Espírito Santo me falou nessa tarde enquanto eu preparava isso? Eu falei para minha mãe, minha consagração hoje foi cuidar do Davi. Deus sabe, eu estou com um filho pequeno. Minha esposa foi para um lugar, preparei a mensagem, estava com a carne no forno, que é domingo, dia de fazer churrasquinho. Já estou em consagração e jejum em outras áreas. E ali preparei a mensagem, chorei na presença do Senhor. Deus falou, é isso mesmo que tu vai falar, deixa eu falar, a folhinha está bem pequena, deixa que eu falo o resto, você só faz um pouquinho, que é eu que tenho que falar. E daí o resto da minha consagração foi brincar com meu filho. Enchemos o balão, jogamos na rua, só não jogamos em ninguém. Enchemos o balão de água, gastamos um saco inteiro, ele está rindo pro pai, né? Enchemos de água e na rua. E Deus falou, você está se consagrando, meu filho, você está cuidando daquilo que eu te dei, teu filho. Nem tudo que a gente acha que não é santo, não é santo. E às vezes aquilo que a gente acha que é santo, não é santo. Achamos que coisas extraordinárias refletem a santidade. E às vezes você brincar com seu filho reflete a santidade de Deus. Mas esse texto me traz uma nova qualificação dessas pessoas simples. E a qualificação é essa. Pessoas dispostas, mas pessoas inconformadas. Você não se conforma com a situação. Você não fica acomodado, você não fica passivo, você não fica naquela posição da defensiva. Você assim, ó, eu não me conformo, eu não me conformo. Não é porque o Flamengo perdeu, eu nem sei se o Flamengo ganhou ou perdeu, nem quero saber. Eu não sou flamenguista, para que fique claro. Amém. Você não está conformado porque eu não me conformo que o meu time perdeu, eu não me conformo com essa injustiça, eu não me conformo com o meu patrão, eu não me conformo com essa situação. Não é isso. Eu não me conformo com a pouca conversão de almas, eu não me conformo que o avivamento não está acontecendo, eu não me conformo com pessoas que não estão sendo batizadas, eu não me conformo com falta de novas pessoas para Cristo, com poucos batismos. Você não se conforma, você não se conforma, você não se conforma. Você continua sendo uma pessoa simples, mas você tem que ser inconformado. Não me conformo de viver essa vida, não quero mais. Eu vi essa fala no Williams ali, que cura o sangue de Jesus. Primeira conversa que a gente teve. Pastor, eu não me conformo. Professor, tu me chamou, né? Não precisa falar de professor, pastor, não importa. Tiago, eu não me conformo com essa minha situação. Eu fiz isso, fiz aquilo, joguei aquele negócio lá no Rio. Falou para mim. É isso. Para começar uma libertação na vida de vocês é não se conformar com isso. Não se conformar de ter uma vida de oração fraca. Não se conformar de não pregar o evangelho todos os dias. Não se conformar de não orar todos os dias. Precisa haver um sentimento de não conformismo. Não conformidade. Não... Você entendeu? Disposição em não se conformar. Eu não me conformo com isso. Porque se várias pessoas tiverem esse coração, eu não me conformo de nossa igreja ainda estar com poucas pessoas. Eu não me conformo de meu GC não ter o visitante. Eu não me conformo. Você começa a ficar todo mundo um pouco não conformado, um pouco bravo consigo mesmo. E a gente começa a usar esse não de não se conformar, e isso começa a gerar frutos para Deus. Deus não pegou Josué por acaso. Josué, enquanto Moisés estava lá em cima falando com Deus, Josué estava no pé da montanha esperando o homem de Deus. Deus não vai chamar alguém que está deitado numa rede, como no Nordeste as pessoas gostam de ficar deitadas, e não tenho nada contra isso, mas Deus não vai chamar crente deitado em rede. Deus não vai chamar crente que esteja sentado na cadeira há 50 anos. Deus vai chamar crente que diga, eu quero ser usado, Senhor. Eu quero.
E se essa não é o nosso sentimento ainda, a gente precisa fazer como os homens de Deus da Bíblia, rasgar as vestes e dizer: Senhor, eu quero ficar inconformado com a minha situação espiritual. Eu estou encerrando, vai lá para Êxodo capítulo 33. Pode glorificar mesmo, o sotaque de Rio de Janeiro. Êxodo capítulo 33 e versículo 18. Meu Deus, eu bebo muita água, vai ter que botar mais. Joanice, essa tua perseverança vai ter resultado. Amém? Quando eu vi tu chegando ali, eu falei: ei, Jesus, é isso aí. Ela está perseverando. Não sei porque que Deus mandou falar isso, mas sou obediente. Pessoas simples como eu, mas são pessoas de oração, adoradoras, quebrantadas, apaixonadas. Não cheguei nesse tópico ainda. Dispostas e não conformadas. E agora no versículo 18 e 19. Então Moisés disse: peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: eu farei passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu querer ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Pode passar. E ele acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pôde me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: aqui há um lugar perto de mim onde você ficará. Aleluia, Senhor. Sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu porei uma fenda na rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida eu tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Uma pessoa que é ferramenta de Deus para ser um avivalista é uma pessoa desesperada por ver a presença e a glória de Deus. Você não é desesperado por situações que a igreja propicia. Você não é desesperado por pregadores. Você não é desesperado por eventos. Você é desesperado pela presença e a glória de Deus. E essa glória está no teu quarto. Essa glória pode estar aqui, mas eu sei que essa glória é algo que meu pai tem experimentado naquele santuário. Talvez se alguém subir lá, deve cair no chão lá. É onde nós fazemos um altar de adoração e ali nós contemplamos o Senhor. Nós temos que ser desesperados pela presença de Deus para se tornar esses agentes de avivamento. Meu Deus do céu. Eu estou encerrando. Volte um capítulo, vai para o 32. 32. Voltei a ficar com a língua presa aqui. Ô Jesus, não é isso que eu quero. 32. Minha língua prendeu de novo. Para quem não sabe, eu tinha a língua presa, que nem Moisés. E Deus me curou. Quem percebeu a minha língua enrolar ali? Só você? É que nem meu pai, né? Quando dá uma gaguejada, Deus, não, isso já ficou lá atrás. Glória a Deus, aleluia.
prazer poder estar pregando e meus pais me vendo. Já pensou que privilégio? Lindo, né? Chegará nosso dia. Amém? Toma posse. Êxodo 32, 32. Estou encerrando. Mas agora, Senhor, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, se não risca do teu livro que escreveste. Risca-me do teu livro que escreveste. Respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora vai, guie o povo ao lugar de onde lhe falei. O meu anjo irá à sua frente. Todavia, quando chegar a hora de puni-los, eu os punirei pelos pecados deles. Alguém entendeu aqui? Garanto que minha mãe entendeu. Uma pessoa que é essa simples pessoa, como nós, eu vou repetir isso várias vezes. Pessoa simples como nós, precisa ser apaixonado pelas almas. Entendeu? Será que alguém de nós teria essa coragem? Eu estou encerrando. De falar assim: Deus, não sei se você entendeu o que estava acontecendo ali. Moisés estava dialogando com Deus e Moisés falou assim: Deus, se você desclassificar esse povo, o que eles vão dizer? O que os povos vão dizer? Então assim, Deus, não faz isso com eles, mas risca o meu nome do livro da vida então e guarda eles e cuida deles. Que amor é esse, meu Deus? Alguém teria essa coragem aqui de dizer assim, ó: risca o meu nome do livro da vida, eu vou pagar com a minha alma no inferno, mas salva Blumenau? Quem teria essa coragem, meu Deus? De favorecer um povo a si mesmo. E todos eles, a mãe que estudou, o pai que estudou, todos que estudaram avivamentos aqui, todos os avivalistas são desesperados por almas. Quem é desesperado por almas aqui, em nome de Jesus? Desesperado já diz o nome, é desespero. Você é capaz de dizer: Senhor, risca meu nome, mas salva a minha casa. Vou contar um testemunho para vocês aqui, irmãos. O meu pai vai servir de exemplo para muitos de vocês aqui que não têm a família na arca. O meu pai pregou para minha mãe. Minha mãe não queria aceitar o Senhor. Por mais que ela pareça boazinha, ela não queria no começo, irmãos. Não queria Jesus, queria a religião dela. Mas meu pai insistiu, ganhou a mãe. A mãe discipulou os filhos. Estão aí os 4 filhos na casa do Senhor. O meu pai começou a pregar para os Machado do Rio Grande do Sul. E quando eu vi aquela motorista de Uber, que é lá da nossa terra, e ainda é Machado, eu falei: nossa prima, essa vai para a sexta também, eu vou ganhar ela. Peguei o WhatsApp dela e vou ganhar mais uma prima para Jesus, em nome de Jesus. E meu pai ia para o Rio Grande do Sul, meus avós firmes numa religião muito difícil de sair, não vou falar por questão de ética. E meu pai ia para o Rio Grande do Sul e voltava chorando. E eu era aquele filho que ficava no meio dos bancos. Na época nós tínhamos um Monza, e esse Monza tinha 3 cintos, mas já tinha 4 filhos. Então já estava ilegal ali, mas Deus guardou nós. E eu era aquele filho que ficava no meio dos bancos, eu sentava assim, e eu usava aquele negócio do cinto para ser a embreagem e aqui para ser o acelerador. E eu ficava com meu chinelo ali, meu pai cambiando, ultrapassando carreta e eu aprendendo com ele. Mas às vezes eu via que ali em Santa Bárbara, que é a primeira cidade, quando nós saímos de Panambi, meu pai chorando. Eu criança, olhava no retrovisor, não entendia por que meu pai estava voltando de uma viagem chorando. Talvez eu pensava assim: acho que ele vai ficar com saudade do pai e da mãe dele. Mas não, ele estava chorando porque eles ainda não tinham aceitado a Jesus. E para resumir a história, ele ganhou a mãe dele para Jesus, ganhou a irmã, ganhou primos, sobrinhos, o pai, todos na glória. Você tem familiares ainda a serem salvos?
Não desista deles. Não desista de nenhum dos teus. Porque Deus quer te usar como uma ferramenta de avivamento dentro da tua casa. Quem aceita essa palavra em nome de Jesus, amém? E eu preciso encerrar dizendo para você que em 2 Coríntios 4, eu não vou perder tempo aqui abrindo. Coloca para mim lá. Coloca na tela ali, meu querido. Recebe essa palavra, Nando. Missionário de Deus. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. Pessoas simples como nós, que são de oração, de adoração, quebrantadas, apaixonadas por almas, inconformadas, desesperadas pela presença, mas pessoas humildes, que lembram que são apenas um vaso de barro, e que é nesse vaso que Deus vai colocar o azeite, e esse azeite é o Espírito Santo que vai transbordar de você, ao ponto de perfumar uma casa inteira pelo perfume do Espírito Santo, que vai sair do teu vaso. Mas eu falo mais uma vez, vaso de barro não é um vaso chique da China, nem sei se tem vasos chique na China, mas acho que deve ter. Não é um vaso chique não sei da onde o vaso é milhares de reais e dólares e sei lá o que. Um vaso de barro é barato, é uma coisa simples e singela, que basta um penteleco assim, que ele cai e ele quebra de novo. E Deus fala para você nessa noite, que Ele não vai usar soberbos e arrogantes, Ele não vai usar autossuficientes, mas Ele vai usar os humildes da terra, que lembram que são vasos de barro, e não são vasos chiques, vasos reluzentes. Lembre disso, você é um vaso de barro. Fala para quem está perto de ti, você é um vaso de barro. E lá na entrada do Serene, o pastor vocês vão pensar assim, pô pastor, terminar com um texto tão forte. Mas eu quero dizer isso para você como um antídoto. Salmos 68, 6. E eu encerro aqui. Na entrada do Serene, pastor, o senhor, não sei se o pai já foi lá, na entrada do Serene. É 68, 6. Tem esse versículo. Eu trabalhei 16 anos, pai. O senhor sempre fala, né? Que eu trabalhei 12, trabalhei 16. Deus dá lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Que sirva como um antídoto para você e para mim. Se eu quero ser um agente de avivamento, um instrumento na mão de Deus, eu começo entendendo que eu sou uma pessoa simples como qualquer outra, mas eu tenho um caminho a traçar. Eu preciso ser uma pessoa de oração, uma pessoa adoradora, eu preciso ser quebrantado, eu preciso ser apaixonado por almas. Olha aqui, ó, eu preciso ser inconformado. 6, desesperado pela presença. 7, eu preciso ser humilde. E eu não posso, eu nem vou colocar o tópico 8, eu não posso ser de dura cerviz, eu não posso ser teimoso, arrogante e presunçoso. Eu preciso lembrar, eu sou um vaso de barro, e para que eu possa habitar em família, e possa morar na casa de Deus, eu preciso ser submisso e honrar as pessoas que estão à minha volta, porque os rebeldes vivem afastados em terrenos áridos. Que sirva de antídoto para cada um de nós aqui. A rebeldia é como um pecado de feitiçaria, e se você sonha em ser um avivalista, você precisa pensar que você não pode ter nenhuma semente de rebelião no teu coração, nem contra governo, nem contra pastor, nem contra nenhum tipo de partido político, nem nada disso. A igreja não tem nada a ver com partido e lado. A igreja representa Jesus Cristo e o sangue de Jesus. Acima de qualquer lado, nós somos o povo de Deus. Mas mesmo assim o Senhor fala, honrai as autoridades que foram instituídas. Muitas vezes vem uma autoridade aqui, eu aprendi com meu pai. Ontem mesmo veio uma. Por mais que ele tenham situações que falam dele ou daquela, nós temos que honrar e orar e abençoar, porque quem traz julgamento não é você e eu, mas é o Senhor. Você recebe essa palavra? Pô, podia ter começado duro, né? Não podia ter terminado de forma dura, né?
mas que sirva de antídoto. Nenhum rebelde é usado por Deus. Rebelde fica afastado em terreno seco e árido. E é a coisa mais triste para um pastor ver pessoas caminhando para esse caminho. Mas isso não vai acontecer aqui com ninguém em nome de Jesus. Fique de pé agora. Hoje Deus me deu uma direção diferente. São 20 horas e 4 minutos. Deus me deu uma direção diferente. Pode baixar a luz. Eu quero que você não esqueça dessa palavra. Reflita nela. Qual a ferramenta que Deus usa para avivamento? Pessoas simples como nós. Pessoas de oração. Pessoas adoradoras, quebrantadas, apaixonadas por almas não conformadas, desesperadas pela presença de Deus. Vasos de barro humildes. E para lá, para longe de mim, como o Senhor falou, eu vou colocar os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Para longe de nós, sermos bodes, rebeldes. Sejamos humildes e submissos àquelas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos instruir em nome de Jesus. Feche seus olhos.